Tá certo. Obrigado pela vitória. Obrigado pela vitória. Como é que é, Carlos Gil? Obrigado pela vitória. Ó, só não posso dizer que essa é novidade, porque não é novidade, né? Olha o pessoal se entregando, hein? E aí, é claro, né? Vem a rede social abaixo. Olha a Flapresa em ação, eu não te falei, tá? Segundo Sigmund Freud, lapso de fala, né? Ou, conforme o pensador Chaves, escapuliu. Enfim, vamos falar sobre esse mico aí do Carlos Gil, que é excelente profissional, né? Brincadeiras à parte, um excelente profissional, mas deve ter suas preferências como todo mundo, como eu, como você. E vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro, porque só parece que o Palmeiras tem uma larga vantagem. Mas, se eu fosse o torcedor do Palmeiras, eu estaria contando no dedo as rodadas para o jogo contra o Flamengo. Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Muito obrigado pela sua audiência aqui no Dois Toques, a casa do futebol, rodada cheia de Campeonato Brasileiro. Líder Palmeiras botando mais um pontinho de diferença para os vice-líderes. Agora são muitos, né? Bahia, Fluminense, São Paulo, Flamengo, uma sequência de times aí com 20 pontos, mas tem uma questão. Só um deles tem um jogo a menos. E é exatamente esse que costuma, nos confrontos contra o Palmeiras, dar uma pancadinha no Palmeiras. Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se eu fosse o torcedor do Palmeiras, eu estaria desesperado. Meu Deus, quando é o jogo contra o Flamengo? Será que vai ser a rodada da pipocada? Por enquanto, 6 pontos de diferença. Tem o Palmeiras para todos os vice-líderes e no critério de desempate, o vice-líder é o próprio Flamengo, que tem um jogo a menos, pode chegar aí a uma distância de apenas 3 pontos. E essa distância de 3 pontos pode cair até no turno, porque ainda tem Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo ainda tem esse jogo do turno, hein? Rapaz, não vou nem dizer final antecipada, mas que vai ser interessante, vai ser sim. Mas ontem foi interessante a declaração após a entrevista do Carlos Gil. Declaração mesmo, né? Porque talvez ele tenha quisto dizer obrigado pela entrevista, obrigado, simplesmente obrigado, e acabou saindo, né, como Freud diz, num lapso de fala dentre as psicopatologias da vida cotidiana, né? Obrigado pela vitória. Olha o coração falando mais alto. E aí, é claro, as redes sociais vêm abaixo. A Flapresa em ação, olha a Flapresa aí e tal. Gente, todo mundo sabe, até o torcedor do Flamengo sabe, tanto que o torcedor do Flamengo se irrita quando vê uma transmissão imparcial. É irritante, por quê? Ele foi acostumado a vida inteira com uma transmissão parcial, isso é natural. Olha, eu tenho uma lista aqui de narradores que foram ofendidos até a quinta geração, porque falaram a verdade sobre o que estava acontecendo no jogo, né? Mas enfim, lapsos como esse aconteceram já há algum tempo, muitos, né? E acontecem diariamente, mas isso é orientação, né, gente? Claro que o obrigado pela vitória não, né? Mas defender o que tem maior audiência é uma orientação e ninguém esconde isso, nem tem por que esconder, afinal de contas, futebol é dinheiro e só a audiência e o engajamento é que dá dinheiro, né? Bobo você que se ilude com a imparcialidade da imprensa. Tem alguns muito bons inclusive, né? Em todos os canais, em todas as organizações e instituições, tem alguns muito bons, mas outros acabam deixando o coração falar mais alto ou a instituição falar mais alto. Enfim, vamos lá! Rodada tem o Fla-Flu, o Flamengo no caminho aí para vencer os 3 clássicos, hein? Tem jogo contra o Vasco já na próxima semana, o Flamengo favoritíssimo, já ganhou do Botafogo, já ganhou do Fluminense, Flamengo mega favorito aí nesse confronto contra o Vasco. Tem, é claro, jogo antes, né? Tem jogo contra o Bahia, né? E Libertadores da América no meio de semana, o reencontro da torcida do Flamengo com a Libertadores no Maracanã, o atual campeão. O Flamengo, com a vitória sobre o Fluminense, ultrapassou o próprio Fluminense, chegando à vice-liderança. Então, São Paulo, que perdeu para o Vitória, o Bahia, que ganhou do Mirassol, o Flu, que perdeu para o Flamengo,
Então todos esses estão atrás do próprio rubro-negro, né? Como eu falei para vocês, desses vice-líderes, só o Bahia conseguiu vencer. Venceu o Mirassol no último minuto, num jogo que teve muita polêmica, teve VAR decidindo, enfim. E o Bahia fez a parte dele, venceu. Pô, desde o Mirassol 25 estão na Libertadores, que a temporada do Mirassol é essa aí mesmo, né? Campeonato Paulista foi uma vergonha, Campeonato Brasileiro outra vergonha está sendo, né? Bom, Palmeiras líder jogou, tá com 6 pontos, com um pontinho conquistado diante do Corinthians, mas a grande verdade é que não foi legal. Vão tentar botar PM no meio, vão tentar botar agressão em Luíde, vai botar BO, tudo para apagar o tropeço do Palmeiras. O Palmeiras, com jogadores no plural a mais, tinha que ter vencido o Corinthians. Não interessa se é na Arena Corinthians, se é no Pacaembu, não interessa. Foi um tropeço do Palmeiras. Ah, mas é clássico e tal. Não. O grande feito aí foi do Corinthians do Fernando Diniz. Esse foi o grande feito. Corinthians do Fernando Diniz mostrando muita vontade, muita luta, muita briga. Realmente, aquele fator do treinador novo, né, que só não acontece com o Botafogo. Por quê? Porque não tem treinador, né? Aí eu nunca vi a teoria do fator do auxiliar novo, né? Tem que ser treinador. Né? Aí aquele ímpeto, aquela garra, não vai rolar, mas tem que ser treinador, né? E o Corinthians ganhou na Libertadores fora, empatou com o Palmeiras jogando com 2 jogadores a menos, hein? Vale destacar sim. Tá ali perto da zona de rebaixamento? Continua, mas um outro cenário, né? Já o Palmeiras, 6 pontos, mas vê o seu maior algoz do ano passado principalmente, né? E algoz em tudo que é ano, né? Tirando a Libertadores, a final da Libertadores, olha, Palmeiras e Flamengo tem sido baba pro Flamengo. Tem vencido os 2 jogos, né? O Flamengo tem um jogo a menos, pode ficar a 3 do Palmeiras. O Palmeiras já começa a ter que torcer contra o Flamengo, né? Enfim, outros jogos importantes, como eu falei para vocês. O Santos se alivia um pouquinho, vence o Galo que estava numa sequência muito boa, dá uma freada. O Galo é muito irregular, né? Ele é muito irregular. Vinha numa sequência muito interessante, mas aí perdeu no meio de semana também pro Porto Cabelo, aí agora perde pro Santos, e o Santos se recupera da derrota que teve também no meio de semana para o Deportivo Cuenca, né? Botafogo que poderia estar vislumbrando um lugarzinho melhor ali, empatou com o Coritiba num confronto que escancarou a falta de comando. Você não ter comando é terrível. O time do Botafogo quase um bando dentro de campo. No segundo tempo melhorou, mas devido às invenções do professor Pardal, Franklin Carvalho, o Botafogo cedeu o empate, que tinha jogador onde não tinha que estar, né? Enfim, Bastos no meio campo, Vidalba na zaga, que coisa horrorosa, Franklin Carvalho. E o Coxa vai conquistando pontinhos, o Coxa vai fazendo uma boa campanha, né? Melhor que o Coxa é o Atlético Paranaense, que venceu a Chapecoense por 2-0 lá na sua arena e tá no bloco de cima, Como sempre, né? Tirando a Série B, o rebaixamento de 2024, o normal do Furacão é isso aí, né? É brigar ali, vencer em casa, briga na parte de cima, brigando ali por pré-Libertadores. Esse é o normal do Atlético Paranaense nos últimos anos, né? E como eu falei para vocês, vitória do Vitória para cima do São Paulo, empate do Vasco com o Remo, apesar de o Remo estar jogando em casa, eu tenho que falar que foi empate do Vasco, né? Porque o Vasco estava vencendo, deixou o Remo empatar, e o Remo vai deixando a lanterna com o Mirassol. Mas tá difícil, né, Remo? Poucas vitórias, uma só nesse campeonato. Jogando dentro de casa, o Remo não consegue angariar vitórias. Bom, e acho que no jogo mais chato da rodada, Grenal 0-0. Fico por aqui. Ainda teve a vitória, opa, Gervásio tá aqui, vitória do Cruzeiro, né? De virada. Vitória do Cruzeiro para cima do Red Bull Bragantino, 2-1. Não foi de virada, não? 2-1. Segunda vitória do Arthur Jorge no Brasileirão, segunda vitória seguida do Cruzeiro, ganhou na Libertadores fora, ganhou agora do Red Bull Bragantino, que vem fazendo uma campanha interessante o Bragantino, e o Cruzeiro continua ali atrás. Todavia, pode sair na próxima rodada, e deve sair, né? Esse time do Cruzeiro aí, sob o comando do Arthur Jorge, não vai ficar nem perto de zona de rebaixamento. Fico por aqui, até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.